E aqui é o 0. Ele vem um pouquinho aqui, ele vai menor do que 0, que é o low side on no NMOS. Menor do que 0, certo? E aí sobe tudo de novo. No DCM, modo descontínuo, quando a corrente começa a baixar de 0, o que acontece? Ele vem a mesma coisa, aí sai on. Aqui, no 0, ele vai chegar a um ponto, ele vai cruzar o 0 e vai ficar aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar um 0 det comparator para falar, ó, nesse ponto aqui, eu sei que ele está no modo descontínuo, agora eu tenho que ter o 0 det para saber, nesse ponto aqui, detector, comparador, o que faz? NMOS off, desligo ele. Entendeu? Aí tem outra lógica que você tem que fazer para desligar o NMOS, quando ele cruzar o 0. Tá. Já tem bastante coisa aí. Não. Não? Tá, o conceito sim. Agora que você for ver os sinais, você vai ver que é bem complicadinho. Por quê? O que você vai usar? Você vai usar flip-flops, vai usar clock, vai usar tudo assíncrono. Então, é isso que eu quero saber, como que vai ser o circuito. Então, boa sorte. Ah, obrigado. Mas vai ter que assim, é isso mesmo, tá? Teve uma vez que deu problema, foi na lógica quando eu entrei na Freescale, a gente fez lá um book, todo programável, tinha umas 10 pessoas na equipe, chegou o chip, depois foi 3 meses, foi rapidinho, foi um negócio muito corrido, chegou o chip, deu erro na lógica. Por quê? Porque tinha lógica síncrona com assíncrona. E tinha alguns pontos de interrupção, esses pontos de, cara, chegou o overcurrent, desliga. Como é que você vai garantir a prioridade? Né? Você tem que garantir que, ó, esse cara é para desligar todo mundo. E aí tinha lógica, um pedaço que era síncrona, que dependia do clock, um flip-flop, e outra que era assíncrona. Então, quando chegava esses sinais de interrupção, às vezes ele podia bater um pouquinho depois do clock, aí não pegava flip-flop, e aí não dava certo, entendeu? Então, assim, pensar um pouquinho como fazer essas lógicas, né? Claro que a gente vai fazendo, mas cada um, beleza, é só desligar? Talvez uma end, né? Uma end aqui, ó. Uma end, ou uma NET, sei lá, uma end com e pique máximo barrado. Não vai acontecer nada. Se ele está 0, o pique máximo está 0, aí vem aqui o CLK pulse, né? Foi para 1, ele, né, vai para 0 aqui e desliga, não deixa passar, entendeu? Esse cara aqui, mais ou menos esse tipo de coisa. Às vezes tem circuitos, tem algumas coisas que você tem que gerar um pulso para desligar. Por exemplo, você está aqui, como que você vai interromper aqui? Você está lá com deixa eu mostrar aqui. Aí, uma dúvida. As portas. Certo. É para eu fazer as portas ou eu usar da biblioteca? Eu acho que não tem, né? A biblioteca, ela funciona bem? Tem da NodeBlip. Acho que ela não vai funcionar bem, né? Aí, mas dá para fazer, entendeu? Igual, por exemplo, eu fiz aqui um carinha. Isso é moleza pra gente, né? Claro que faz bonitinho, entendeu?
Aqui, tinha que fazer um LED. Ah não, aqui eu tinha as portas, né? Mas do outro lado, não tinha as portas nem, tinha que fazer um LED RS. Faz a porta, né? Faz a porta, um desenho logo, pronto. E geralmente tudo dá para fazer com lente, né? Ou norma. Qualquer porta. Até inversor, né? Mas dá, faz o inversor e uma lente, pronto, ele faz tudo. E com dimensões mínimas, né? A dimensão mínima, digital, coisa mínima. Aqui, ó, quer ver que eu ia comparar? Eu ia perguntar, as dimensões eu posso colocar. Não tem que ficar me preocupando com Não. saturação. Não. Aqui, ó. Olha isso daqui. Só isso daqui já é uma coisinha meio chatinha, né? Esses caras aqui, ó, porque eu tenho nesse caso ele fez um dead time controlado pelo próprio sinal. Então aqui o CKP tá on, tá ligado ao high side. Quando ele caiu, aí ele seta e fala, beleza, pode entrar o low side. No caso, o seu é o que? Ele é adaptativo ou ele é tempo dead time fixo? É o que o senhor fez, mas eu vou tentar fazer um adaptativo. Isso. Aí pode fazer o adaptativo. Aí é isso aí, acertou. Não sei porque esse reset como novo. Mas enfim. Aí entrou o low side, né? Aí ele foi para 1, beleza. Caiu. Esse reset como mode, tem que ler lá, ver o que é. Mas o DCM, como não contínuos, né? O descontínuo é o seguinte: o descontínuo você gerou do comparador, ele deu um flag que cruzou o zero. Aqui ele não estava cruzando o zero, porque a corrente estava para cima. A corrente caiu. Então essa parte aqui vai cruzar o zero. Aí o que também tem que fazer a lógica? Só vou fazer a comparação aí, nesse período. Não vou fazer a comparação aqui tudo, entendeu? Porque ele vai cruzar o zero aqui, ó. Aqui está cruzando o zero. Eu vou ter que parar, ó. Depois de tanto tempo eu vou comparar. Vou fazer uma comparação para saber se ele vai cruzar o zero. Ou aonde cruzou o zero, já sei que ele está no modo descontínuo. Cruzou o zero, tem esse reset DCM. Esse reset continuous conduction mode é exatamente o dead time. Né? Esse daqui acho que é o dead time. Ele vai um pouquinho antes e um pouquinho depois. Acho que é isso. Mas o modo descontínuo é o seguinte: deu isso daqui, eu tenho que gerar um pulsozinho para falar, ó, o low side era para estar aqui tudo. Só que chegou, deu o pulso, desliga. Mas é uma lógica para desligar. Deu esse flag que ele entrou no cruzou zero, desliga o high side. Aí ele só liga depois que... aí deixa o high side de novo, aí pronto. É só em cada período de clock. Cada período, comparou, dedicou zero, desliga. Entendeu? Mas só depois que você tem um modo descontínuo. Você sabe que já está no modo descontínuo. Como no modo descontínuo? Na corrente aqui, né? A corrente aqui de pico baixou de tanto, isso aí está no modo descontínuo. Que era para ter um delta IL de tanto. E aí está no modo descontínuo. Vou falar, então vai ter um comparador, ele vai começar a comparar. Eu vou habilitar ele para comparar depois de alguns microsegundos que o high side cair, né? Não quero preocupar com o high side. Aí no low side, aí eu tenho que fazer, ó, nesse low side vai chegar um momento que eu vou ter que desligar ele antes do previsto. E esse daqui era previsto para desligar. Eu vou desligar ele antes do previsto. É aí. Tá? E aqui, ó, não é que ele desligou que tem que entrar o high side. Vai ficar aberto.
high side vai entrar aqui de novo. Não, então, Esse é essa mesmo, o high side ele vai entrar quando esse... O high side não tem problema no modo DCM. O high side ele vai entrar sempre baseado lá no dead side. Ele vai ser habilitado. E talvez aí tá um controle, mas um controle, se for adaptativo, não é aqui entrar depois. O PFM ele tem uma frequência fixa, ele tem um TS aqui fixo, né? Um período fixo. Entendeu? Ele não pode chegar, opa, caiu o low side, habilita. Por quê? Está no modo descontínuo. Aí no modo descontínuo você tem que, não, ignora isso que ele vai cair em tal momento. Viu que já vai? Não é tão complicado, mas são lógicazinhas que é importante você pensar. Cada ponto, entendeu? E validar, e testar. Falar, o que acontece aqui? Para não ter nada conflito, né, de um no outro, porque senão você pode gerar um erro aí na análise, entendeu? Quer ver? Olha só aqui, entrada e saída. Professor, e onde é que eu pesquiso para eu ver algum exemplo disso? Aí, ó, tem os papers. Ah, tá. Aqui, Power Manager, Soft Start, PFM. Uma lógicazinha. Aqui, ó. Tem uma pequena lógica. Ele faz o seguinte. Tem o Current Sensing. Chegou o Current Sensing maior, né, ou menor que o desejado. Desejado, você já sabe, ó. Desejado vai ser, sei lá, de 200 mil. Então, um valor aí, né, da corrente que você gostaria. Por exemplo, se for 200 mil, então teria que ter um V sense aqui de tanto. No caso da resistência. É menor, aí habilita e entra, né, ou desabilita o PFM, PWM. Aí ele conta 6 clocks, se é isso mesmo, porque está desabilitando. E aí entra no PFM, esse é o PFM Continuous on time, né? É que a gente vai falar um pouquinho do modo contínuo. Ele gera um pulso, tá? Nesse número. E aí tem PFM, PWM, é soft start que entra, ele tem que controlar tudo. Então você tem que pensar um pouquinho nas lógicas, tá? Aí tem vários papers, pensar porque tem esse daqui que ele faz esse fluxograma aqui, né? Que ele faz desde o enable, sim, senão ele está desligado, sim. Enable bias circuit, aí vai habilitar, vai gerar o enable do bias. É isso que você vai fazer, gerar o enable primeiro do bias. Entra o soft start, não é você que vai fazer o soft start. Quem ficar com o soft start aí? Tá. Então, o Luca ficou com o soft start. Aí vai, fez o soft start. Aí o PWM e o PFM está desligado. Você está no soft start. Aí a sequência de prioridade. Ele pode entrar no modo PWM ou PFM. O V-Sense está maior do que o desejado? Ou seja, essa corrente está maior do que eu teria? Não. Foram já 6 períodos clock? Sim. Então, entra no modo PFM. Está maior do que o desejado? Tá. Então, entra no PWM. Entendeu? Se entrou no PFM, aí tem isso daqui. Aqui, ó. PFM, o que acontece? Desliga o dente de serra. Também para você economizar. Desliga o oscilador.
faz o sensing da corrente e do dreno para desligar o NMOS, que é aquilo lá, né? Aí tá no PFM, tá no modo descontínuo, tem que ver quando você vai desligar o NMOS. Entendeu? Dá para brincar, é legal e é o desafio de você pensar as lógicas, são lógicas simples, tá? Todas as lógicas, mas sim, é muita besteirinha, muita coisinha. Tem que fazer um fluxograma, tentar imaginar o comportamento e fazer cada parte, quem que tem prioridade, quem que domina, né? Como que é a sequência, entendeu? Esse tipo de coisa, tá? E aí você vai preocupar com a parte digital. Eu tenho o 0,10 comparator. Não sei quem vai fazer, mas eu sei que vai ter um nível, lógico, 1 ali. Ó. Quando passou o 0, ele vai gerar 1. Beleza, esse 1, aí eu vou interpretar. Será que ele, e o comparador analógico, ele vai gerar 1 assim, né? Vai gerar 1 e vai ficar. Não, mas será que eu preciso disso daqui? Eu posso só fazer um short aqui para ele, só para desligar lá o NMOS e tal. Aí você pensa, ó, eu tenho um sinal ali. Vou colocar um sinal, fingir que tem um sinal entrando ali do 0,10. Entendeu? Overcurrent, né? Você não vai ficar esperando chegar ao circuito de overcurrent. Você vai falar, ó, então ele vai me dar aqui a corrente, aqui, ó. Você não precisa... Aqui, o seu trabalho é daqui, né? Talvez aqui o comparador, a tensão aqui é maior que a tensão desejada? É maior. Então vai gerar 1. É menor? Vai gerar 0. O que a minha lógica faz? Entendeu? Tá. Agora entendi. Só que aí eu acho que ainda fica faltando. Seria só esse o current sense user? O current sense para over voltage e o modo descontínuo. Deixa eu anotar aqui. Tá. Overcurrent, né? Tem isso também? Tem o... Tem, só que eu não vejo mais. Se der brincado com o Facebook. Aí o current sense com o overcurrent. Botar no meu também. Overcurrent e aqui no modo descontínuo, que é o PFM, né? E aí Tem seria o Power Good também. Você vai envolver, eu vou participar. Tem o Power Goods também, que é um para saber aqui, mas não vamos deixar para lá. Mas, por exemplo, o VIN também. O VIN, a gente está falando que ele está de 3 a 4,2 volts, né? E se alguém chegar lá e colocar 2 volts? O que tem que acontecer? Opa, é under voltage. Ó, né? Alguém fez um comparador, o VIN não é você, mas ó, o VIN deu abaixo de 3 volts. Desliga. Vai ser um under e um over. Isso, e um over, isso mesmo. Ficou acima de tanto, de 4.2, desliga também, que senão queima. Entendeu? E eu desligo direto no BTP? Como é que funciona? Desliga aqui nas chaves, né? Você coloca aqui VIN. Boa pergunta, porque se o VIN for muito grande, ele pode queimar o high side. Mas vamos desligar só no gate, tá? Simplesmente vai gerar no sinal 1 aqui, né? Sinal 1 para desligar. E aqui vai desligar 0 para desligar. Tem que desligar todo mundo, né? Tá? E qual é que é o nome desse? Oi? Qual é que é o nome desse passa do 0? Ali é o
reset PFM, né? Aqui, ó. Reset DCI. Não, mas qual é que é o nome desse negócio que passa do zero? Que o senhor falou? Ah, Zero Det, comparador de Zero Detection Comparator. Comparação do zero. Tá, zero detection. Aí assim, o que você vai, né, também que é importante incrementar, ajudar. Ó, eu tenho que comparar aqui. Não preciso fazer o comparador quando ele está no modo CCM, porque ele sempre vai estar abaixo de zero. Então eu até economizo, deixei lá desligado. Deu o modo descontínuo, opa, vou ligar o comparador. Então eu vou habilitar o comparador, vou gerar um para o comparador. Quem que vai fazer o comparador? Não é problema seu, mas você vai gerar o enable do comparador. Só que o enable tem que combinar só quando o low site está ligado, né? Você não vai comparar ele todo, você só quer comparar nessa faixa aqui. Então tem que ter, o enable vai ligar quando? No modo descontínuo e no low site, tá? Entendeu? Vai passando, vai vendo, vai passando. É uma coisinha legal, cara. Essa lógica aí tem alguns circuitos aqui. Tem aqui o Mode Selection, né? Selector. Que acaba com o coração, né? Ele vai controlar todo mundo, né? Olha lá, sempre tem PWM, PFM Selector Aí pra baixo são as e melhores. o Zero Melhor. Cura. Olha lá, Control Logic, Put Shutdown Functions, Dead Time Control, Zero Current Detect, PWM-PFM Detector. Isso tem tudo. Né? Como eu falei, são lógicas simples, só que são coisas muito em paralelas. Tá? E aí é bom que tem que pensar o que acontece com cada um. Entendeu? Pega esses papers aí, tá? Na apresentação, depois pega aí que dá uma lida aí na parte de controle. Viu? Alguém tem mais alguma dúvida? Oi? Vamos falar um pouquinho de PFM? A gente falou de comparadores? Não, tava na lista. Oi? Tava na lista, acho que não falou não. Vocês querem falar sobre comparadores ou... Vamos falar sobre um pouquinho isso daqui. Acho que é legal. Depois a gente começa a mostrar alguns comparadores, tá? Olha a quantidade. PWM e PFM. O que é PWM e PFM? Pulse Width Modulation, Pulse Frequency Modulation. Um é a Dead Cycle e o outro é a frequência. Tá? Todos os conversores é uma tensão estável, né? Máxima eficiência. E a saída, ela não pode variar, né? Ela tem que controlar durante a operação da carga e do veículo, né? O veículo tem que ficar fixo. Além da eficiência, né? O tamanho também é uma coisa muito crítica, né? Tem os power device, todo esse circuito, né? E tem que ter ruído, imunidade a ruído, né? Devido à operação de chaveamento, tá?
O PWM é Pulse Width Modulation, Pulse Frequency, a gente já vai falar sobre Pulse Frequency. O PWM a gente já viu, ele tem um clock ali, ele gera uma dente de serra com comparador, e esse dente de serra tem a frequência certinha para definir o dead cycle. Ele tem uma frequência bem definida. 1 mega, 2 mega, o que quer que seja, é a frequência ali, né? Tem uma vantagem muito grande de ter a frequência definida por vários aspectos. Primeiro, interferência eletromagnética, mas também o filtro. Lembra lá do filtro, de fazer toda a parte do filtro? Eu tenho que saber os polos zeros, eu tenho que saber onde está a minha frequência. Então é muito importante eu ter essa operação, bem previsível a operação. E a grande vantagem do PWM é que ele apresenta baixíssimo ripple. Tá? A gente já viu aí fechando o loop que ele fica um ripple de quanto? De 2 mV, né? 1 mV, bem pequenininho. Você vê uma oscilaçãozinha, mas pequenininho, que depende do indutor e do capacitor, né? E alta eficiência, durante, moderado ou alta corrente, condição. Porém, o grande problema, deixa eu colocar aqui em vermelho, o PWM sofre de muita baixa eficiência com a carga muito pequena, ou questões de estabilidade, tá? Com a carga pequena. Então, não adianta, tá? E aí a gente já entra no grande problema dos conversores DC-DC. Vou fazer um conversor DC-DC? Um tipo só que serve para tudo. Não. Você tem que analisar a carga que você está colocando. Estou alimentando o microprocessador. Igual no projeto, a gente vai alimentar o microprocessador. Esse micro, ele tem várias faixas de operação. Ele vai operar no full load, que ele vai estar lá consumindo bastante. Vai estar no moderado, que ele pode estar na operação, mas é o nosso celular, né? Ele está ali, está ligado, mas está desligado. E pode estar no standby, que ele consome micro watts, né? Ou até nanowatts, se for o caso, se for bem portátil, mas microwatts. E aí? E a sua fonte vai consumir miliwatts? Não pode. Você vai perder muita eficiência. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Chegou em realmente baixíssimo consumo, tem uma corrente muito baixa, tem que pôr outro modo de operação. E esse outro modo de operação, ele tem que ser muito mais simples. Não pode ter um filtro PID, que a gente tem um filtro PID, tem um amplificador de erro, né, que é um filtro PID, tem o oscilador com dente de serra, comparador, o driver, tudo bonitinho para ligar, e toda a lógica. Aqui tem que ser mais simples, tá? Só que a vantagem o ripple é muito pequenininho, com cargas boas, grandes aí, ou altas, tá? E, como eu falei, é uma frequência bem definida. No PFM, você já tem uma frequência de operação variável. Você não define, você não vai definir 1 mega, 2 mega, você vai ter frequência que você nem sabe. Esse é o grande problema do PFM. Tá? E aí pode ter problema com o quê? A frequência ser muito baixa e você não conseguir filtrar, né? Que você já passou lá do seu filtro, e aí ficou ruído, você quer fazer um DC e ele está grande, ou pode ser muito alta e aí atrapalhar, né? Pode ser sensível a áudio ou RF, né? Pode entrar na sua banda aí do seu sistema, né? Se for a banda de um áudio, você está fazendo uma fonte, acabou o seu sistema, tá? Tem um outro modo que chama Pulse Skipping, tá? Que a gente vai falar um pouquinho. E ele serve com baixíssima low power,
né, aplicações, tá? E com eficiência boa para baixo consumo. O PFM, ou Power Save Operating Mode, né, ele é uma solução para a baixa eficiência em light loads, ou seja, ele faz sim uma operação de baixa corrente. Esterético ou arquiteturas PFMs não precisa de compensação. Opa, quem vai fazer o compensador? Quem vai fazer? Acho que é o Vilela, não? É verdade, É. Aqui fala, pô, não precisa aquele negócio. Sim, não precisa. Tá? Ele é muito simples de projetar. A gente vai projetar, vocês vão projetar aí agora. Tá? Ah, pô, mas para que ele dá tudo? Não, mas calma, que tem outras coisas. O que está dizendo aqui, ele não é apropriado para todas as aplicações. Tá? Por quê? Por conta da frequência variada, tá? E também do ritmo. Frequência fixa, o que é? É o período, né? O período aqui é fixo. TS é fixo. Depois de 1 microsegundo, eu tenho certeza que o high side vai subir de novo. Quanto tempo que ele vai ficar ligado? Depende do PWM. Certo? O restante é o low side. Então, esse aqui é o PWM, frequência fixa. Facilita a filtragem, né? E aí está o problema, né? Por que ele tem uma eficiência baixa em baixa corrente? Porque a frequência mantém fixa. Então você está lá, não tem nada de corrente. O que você está fazendo? Você está chaveando 1 MHz. Você está chaveando o quê? Está fazendo clock, está chaveando esse cara aqui que é grandão, esse cara que é grandão, em 1 MHz. Qual que é o problema? Quando esse transistor é grande, você tem uma capacitância aqui grande, tem que ficar carregando, descarregando essa capacitância, a gente vai ver as potências, e o próprio chaveamento dele, né? Então, você acaba chaveando coisa que você não precisa, porque a corrente está muito baixa. Isso daqui vocês já estão careca de saber, esse é o circuito, né? Para o Swift Modulation. O PWM tem um comparador, o erro, e o oscilador dentro de serra faz comparador do comparador e precisa sempre de um ótimo compensador, né? Esse aqui é o grande problema. Você precisa do tipo 3, né? Precisa de um PID, né? Tudo bem que vocês estão sabendo agora fazer também rapidinho, mas precisa do PID. O PWM, o T-on time, né? É baseado num sinal de controle. Ele pega esse amplificador de erro e esse nível aumenta ou diminui. Então, dente de serra. Então, se o iLoad aumenta, o Vout diminui, o VC aumenta. O que vai acontecer? O Duty Cycle aumenta para dar mais corrente para a carga, né? Então, essa é a operação do PWM. Aqui está a operação, beleza, carga dos chatores. O LC, ele serve para duas coisas, né? Para fazer o filtro, passa baixa, para você eliminar a frequência de chaveamento. Você não quer a onda quadrada, você quer chavear para eficiência, mas você não quer. E fazer o buffer de energia. O que é esse buffer de energia? É o seguinte, essa carga minha pode ter isso daqui, né? De uma hora para outra ela pode aumentar ou cair. O que tem que acontecer? O loop não vai fazer rápido. Transforma rápido. Quem segura um pouco? O Vout. O Vout está aqui. Ele segura esses carinhas aqui. Aumentou muito. Ele vai cair mais porque eles estão segurando. Se eles forem pequenos, ele vai cair muito. Então ele cai um pouquinho, aí o loop segura e volta para a fase dele, né? Isso é
manter a energia, né? Para alimentar a carga, tá? E principalmente quando o S1 estiver desligado. Switch frequency, high switch frequency resulta em passivos menores, né? Isso. Quanto maior a frequência, menor o indutor e o capacitor para o mesmo ritmo. Tá? Lá nas equações. O PFM é isso. Ele tem. Agora, ele pode fazer, tá? Não quer dizer que tem mais. Geralmente o T1 é constante. Você muda de cycle, ele é constante. O que você muda é a frequência. Ah, tá caindo, eu preciso aumentar. Eu vou dar um pulsinho no high side e não funcionou, dou outro pulso. Não funcionou, dou outro pulso. Beleza. Ah, então agora não preciso, ele não está caindo V-out, então não preciso dar pulso. E ele dá só quando precisa, tá? Como se fosse por demanda. Vocês já viram aí que vai ser um comparador, né? Ele vai comparar o V-out, começou a cair, dá um pulso, liga aí. Ah, beleza, caiu de novo, dá outro pulso. Mais ou menos isso, tá? E é a frequência sem conhecimento, né? Você não sabe, ele é variável, tá? Que resulta num problema de filtragem. Vamos ver primeiro esterético. O que vocês já vão fazer aí no que, em 2 minutos vocês conseguem fazer. O que é esterese? Vamos lá, vocês viram que tem vários disciplinas. Sua avó vai perguntar: o que é esterese, meu neto? Eu ouvi falar na. Oi? Não lembro dessa palavra. Eu lembro que é um gráficozinho que faz assim. Isso. O que é esterese? Um círculo. Ah, quem sabe? Ela sobe de uma maneira diferente que ela desce. Isso mesmo. Existem várias coisas, né? Esterese, no caso. O comparador ele sobe um caminho e quando ele for descer, ele desce para outro caminho. Isso é o que eles usam isso para fazer os memes tour, né? Isso, tem memórias, tem várias memórias, tem a parte de esse gráfico. eletromagnetismo usa muito esterese, né? Só que a esterese lá, o eletromagnetismo é assim, né? Coisa bonitinha, faz assim, né? Sobe assim e desce. O que a gente vai fazer é um comparador. O que é isso? O que um comparador faz? É um amplificador com alto ganho, tá? Já para simplificar, o comparador. Se eu tenho aqui VP, PM, aí eu tenho um BN, tem o VP, ele sobe e desce. Se o VP passou o VN, o que ele faz? Ele tem subir, vai para um comparador. O VP bateu de VN, ele cai, né? Isso é um comparador, né? É um bit, né? AD, né? Ele gera um sinal digital 0 ou 1, 0 ou VDD, né? 0. Depende do VP e VN. O esterese, o que você faz esterese? Você faz o seguinte, a gente vai falar sobre o comparador, mas ó, se ele está ruído aqui, nessa parte aqui, ele pode começar, opa, passou aqui um pouquinho, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu.
nesse passo aqui, enquanto ele não ficar muito maior. Então ele pode ficar essa coisa ruidosa, por conta do ruído do VPVM. O que é que você faz? Você coloca um threshold um pouquinho diferente. Ó, ele vai passar em 1. Tem certeza que ele vai estar em 1, não quando ele cruzar o VP, o VN, mas quando ele for um pouquinho acima do VN. Eu gero um threshold de mudança de estado diferentes, né? Isso é histerésia, que é um pouquinho acima. Aí eu tenho certeza, se tiver ruído aqui, que ele já está acima, e aí não vai ter problema. E para voltar, você faz um pouquinho abaixo. Em vez de fazer aqui, você faz aqui, que aí você tem certeza que ele já está abaixo, e você faz isso. Tá bom? Tranquilo? Para você controlar um pouquinho o ruído. Aqui no caso a gente vai fazer o esterético, que é o seguinte, que é simples assim. Eu tenho um sinal que está na saída, ele está oscilando, né? O Vout ele vai ter uma oscilação, um ripple, e aí você coloca um comparador esterético ali. A gente vai colocar 2 para mostrar que é a mesma coisa do esterético, mas um comparador esterético, que é o quê? O Vout está subindo, ou ao contrário, sei lá, o Vout está caindo, está passando corrente, o Vout está caindo. Chegou nesse threshold aqui, aplica um período, um clock, aí ele sobe. Até quando que eu vou aplicar o clock? Chegou nesse máximo, desliga, aí ele cai. Aí cai até nesse daqui de novo. Aí ele liga, chegou nesse máximo, então tem uma faixa que eu vou permitir o ripple ficar subindo e descendo no meu Vout. Tranquilo? O meu Vout vai ficar subindo e descendo dentro dessa faixa aí de esterese que eu tenho. Tá? Por que usar um comparador? Por causa disso, eu quero comparar para cima e para baixo. Ou posso usar 2 comparadores, mas é a mesma coisa esterese, é o princípio. Chegou para cima, desliga. Chegou para baixo, liga. Vai sair. Eventualmente o low side é o complementar. Tá? Enquanto o high side estiver desligado, o low side está ligado de baixo. Né? Tá? Então, o power FET, ele é ligado e desligado baseado nas variações do Vout, né? Através do comparador. Ele faz a variação, né, força o Vout subir e descer. Você tem que ter um ripple, né? Porque varia, né, o sinal, né, o par que faz, ele é baseado, a frequência BM não é constante, por isso que o esterético é uma forma de PFM, tá? Então você faz isso daqui, o que você tem? Você compara diretamente a saída, faz uma comparação com o comparador, muito mais rápido, né, que você não tem nada de compensação, não tem aqueles capacitores, resistores, altamente estável, porque aqui já é descontínuo, já é digital, né? Então ele já tem essa estabilidade, elimina a necessidade para compensar. Problema ruim, frequência variada e alto jitter, que é a frequência ficar indo e voltando, e o ripple também. Você precisa ter o ripple do Vout. E precisa de um ESR grande para detectar os ripples, tá? Tem que ter um ripple, você quer? Nesse caso tem que ter um ripple, Vout que fica oscilando.
upper trigger, o Vout máximo e o Vout mínimo. E aí liga ou desliga. Tá? O Zero Current Detector é para prevenir a corrente negativa, né? Isso é corrente da carga para a chave. Se você quer sempre a corrente, o que você está fazendo com a corrente? Ela vem ou daqui ou assim, né? Vem para essa região. Você não quer voltar. É isso. Se a corrente estiver negativa, aqui cair negativa, você está voltando. Isso você perde eficiência. Tá? A gente vai ver aqui que a corrente ela está negativa aqui no meu, porque eu não tenho o Eduardo ainda não fez para mim aí eu desligar aí o NMOS. Né? Tá? E o Ripple é baseado pela histerese. Vamos ver, né? Olha o tanto que é fácil a gente implementar. Eu fiz um histerese, um comparador, com desse jeito. Tem um amplificador histerético, que a gente vai mostrar, mas tem um histerese que é desse jeito. Tem os 2 comparadores e um LED. 7 reset. Só. Né? O que acontece? Coloca um VRF um pouquinho acima e um VRF um pouquinho abaixo. Vamos supor que eu quero o meu Vout ou o meu VRF aqui é 1.2. Antes lá eu tinha 1.2. Então aqui ó, o Vout 2.8, né? 160, 120. Aqui é para ser 1.2. Para o Vout ser 2.8. Só que ele está oscilando, ele precisa oscilar. Passou o Vout está batendo aqui no 1.21, passou, aqui vai para 0. Né? Ou para baixo, aí aqui vai para 1. Eu tenho histerese aqui de 20 milivolts. Tá? 10 mil para cima e 10 mil para baixo. Eu acho que eu tenho aqui o... O que acontece, né? Tem um comparador. Um comparador bateu 1.19, esse cara foi para cima. O outro bateu 2.1, foi para baixo. O que eu faço aqui com o meu sinal? Se eu tenho um SR, let up, o que acontece? 1 e 1 mantém, né? O 00 que é indefinido, né? Se for nente, seção digital aí, se for nente, acho que é, né? Se for ANOR, é 1 e 1 que é indefinido. Lembrar, hein? Lá, hein? Né? Isso. 1 e 1, ele mantém, hold. Que é como se fosse um LED normal com inversoras na entrada. Então, isso, 1 e 1, ele fica hold. Caiu o reset, aquele carinha caiu, o que acontece? O Q vai para 1. Habilitou. Aí aqui estava em 1. Aí ele subiu, está subindo, né? Está subindo a tensão. Até chegar no outro comparador, no nível baixo, que vai cair aqui o comparador. 0 e 1, ele vai para 0. Tem aqui minha frequência de chapeamento. Tá? E é baseado nesses comparadores. Né? Só nesses dois. Ele está aqui, subiu, bateu no VRF em cima. Aqui vai para 1, gerou reset, né? O que fica 0. Tá? Isso. Aí, vai para 0. Eu acho que tem um inversor aqui.
ver o loop aqui, ó. Tem um inversor ainda na saída. Ele foi para 0. Ó, se ele está acima desse VRF, o reset que ligou, ele foi para 0. Aí tem o inversor, ele foi para 1. Por quê? Se essa tensão está acima, quem que eu tenho que ligar? O low side, não é o high side. Então aqui tem que estar 1 para desligar esse, aqui tem que estar 0. Né? Aí ele vai começar a cair. Por que, que o Vout vai começar a cair? Porque tem uma corrente puxando. Está descarregando o capacitor. Começa a cair. Vai começar a cair até passou esse limite mínimo. Ou 1.19. Passou o limite mínimo. Ele habilita o 7, vai para 1, o Q vai para 1. Aí tem um inversor, quer dizer que ele vai para 0, que liga o high side. E aí, opa, o Vout está caindo, liga de novo. Entendeu? E é exatamente isso daqui. Opa. É isso daqui. Caiu de um certo valor, vai para 1 aí, ou né, liga o high side. Vai para 1 é para subir o Vout. Aí ligou o high side, o Vout subiu. Só que chegou no valor máximo, opa, desliga aí que já foi muito o high side. Aí ele bate no outro, desliga, liga o low side e deixa cair de novo. Entendeu? E olha que lindinho que dá para fazer, ó. Isso daí, 10 minutos dá para fazer, né? O Vout. A frequência até está fixa aqui, ela estabilizou, porque minha corrente está fixa, tá? Deu uma frequência de 500K. O meu Vout comp e esse aqui, o V-feedback, olha o V-feedback, ficou oscilando em cima entre o Vout comp low e o Vout comp high. O que aconteceu com o Vout final? Ele ficou entre 2.8, porque ele tinha que ficar entre 1.2, foi 10 mili para cima, 2.81, e 10 mili para baixo, 2.79. Então, 20 milivolts, que é a esterese de 20 mili. Tranquilo? Fácil, né? Certo? Tranquilo? Então, fazendo um comparador, dois, né? Dois comparadores, um com uma mais alta e uma outra threshold mais baixo, e um LED para gerar o set reset, para ligar e desligar, né? Você faz esse controle, tá? Ah, mas e a esterese? O que eu defino? Aí é uma especificação de projeto que ela não pode ser muito grande, para não ficar o Vout oscilando muito, e nem muito pequena. Por quê? Porque senão ele não vai oscilar. Ele pode, se você colocar muito pequeno, acaba que ele não oscila, ele vai ficar num valor aí meio definido e acabou, né? Você não tem um conversor chaveado. Por que você quer chaveado? Para fazer isso, né? Para aumentar e diminuir o Vout dentro de um certo tensão média ali, que é o VTD que você quer. Tá bom? Dúvidas? Como que eu faço um comparador? A gente já iniciar o comparador, né? Esse circuito vocês já fizeram, né? Todo mundo já fez. O que é esse circuito? É o balance, um estágio, né? Single stage cascode. Peguei até esse daqui do single stage cascode. Aonde eu tenho? Qual é o diferencial? Aí eu tenho o espelho. Em vez de espelhar para cá, eu espelho para cá, e o outro espelha, e um outro espelho para espelhar aqui no final. Qual que é a vantagem desse? Que aqui eu posso colocar cascodes, eu tenho excursão para colocar cascode. Se eu colocar cascode aqui, acaba limitando, então eu tenho uma excursão boa para colocar cascode. É um estágio, eu tenho um polo dominante, R out sobre CL,
O meu IAUT é I2 menos IAUT 1. Ah, mano, esse daí só precisa de duas tensões de base. Só 2 tensões. Só dos cascudos. Professor, Oi. uma pergunta. Agora que eu vi, está escrito ali, eu falei uma pergunta. Do RELT? Não, uma pergunta para ser contratado, onde é que é o polo dominante? Então, entendeu? Agora vocês sabem onde Eu está não o tinha polo visto. dominante. Tem que ter. E o cara tá. Será que ele tá vivo ainda aí, o dono da Broadcom? Se vocês errarem isso daí, você não fala que foi o meu aluno, não, hein? Vai falar, aquele brasileiro, esses brasileiros não sabem onde está o polo dominante. Certo? A grande vantagem desse daí é um polo, né? E tem um R-out grande, o ganho vai ser grande, né? É como se fosse 2 estágios. Tá? Para um comparador, o que eu quero? Esse daqui usava amplificador. Mas o amplificador, você quer uma senoide aqui ainda, o sinal contínuo. O comparador não, você quer 0 ou 1. O que eu faço? Eu pego, além disso tudo, eu coloco 2 inversores. Faço 2 inversores. Para quê? Para realmente ele ir para 0 ou 1. Olha a diferença dos sinais. Ali. Esse daqui é o ganho, 97 dBs, uma frequência. Isso daqui é um problema desse cara. A frequência está baixa. Sim, tá. Por quê? Está um ganho alto, mas o polo dominante é baixo, porque a impedância de saída é alta, né? O polo vai ser baixo, tá? Isso pode ter problema de transiente. Deixa eu só pular aqui. Aqui, ó. O que acontece? Quando eu transiciono, eu estou na entrada. Aqui está o VN e o VP. Suponha que o VN está aqui. Olha o meu VP. Eu vou transicionar rápido. O meu Vout, ele não vai transicionar muito rápido. Por quê? Porque é um amplificador. Ele vai ter um slew rate. O slew rate aí tá bom. 175 megavolts por segundo, né? 175 volts por milissegundo. Ele está bem. Só que isso daqui não é uma onda digital, né? No comparador eu quero sinal digital. Certo? Senão o Eduardo fica puto com a gente, se a gente não transformar o digital. Porque senão vai consumir muita corrente. O que eu faço? Coloco 2 inversores para não mudar a lógica e transformar esse cara, ó, num sinal digital. Esse verdinho, aí é a saída digital. O que deu de atraso? Aí eu pego em VDD sobre 2, 10 nanosegundos de atraso. Tá? Uma dica que a gente vai fazer para comparadores. O que você faz para ver o atraso? 2 coisas são importantes, é offset e atraso. Que é o que? Você quer que você está no sinal, chegou perto do VN, você quer que o Vout transicione de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então, e ele vai ter sempre o atraso, vai ter um erro aqui. Esse erro é o offset, porque ele não vai transicionar exatamente em VDD sobre 2. Para o atraso, eu coloco uma variação de entrada muito grande. Olha lá, coloquei um fast fade-in. Interwise de 0,9 nanosegundos. Para ele transicionar rápido. Por quê? Porque eu quero ter uma onda quase digital na entrada para ver na saída, correspondente à saída. Aí eu vejo esse atraso. O atraso deu 10 nanos. Tá? Pode ter o contrário? Pode ser invertido, né? Subida e descida. Aí, ó, o de descida deu 11 nanos. Aí eu inverti, né? Agora eu mudei o artigo do VP, mudei o VN. O Vout ele cai em 11 nanos. Professor, esse delay tem a ver com o ganho banda do amplificador? Tem a ver, o ganho banda, sim, né? Perfeito, porque, mas o atraso você tenta focar só na banda, só na frequência, que é o tempo, rise time, que é meio o slope junto com a frequência, é meio misturado, por isso que você faz rápido.
essa frequência de corte, polo, com o slope rate. Essa é outra vantagem, tá? Desculpa que eu ia parênteses aqui. Desse carinha aqui, você coloca do outro lado, ele tem uma capacidade de push e pull. Aqui não tem uma corrente constante, uma fonte corrente. Ele tem um I2 e tem um I1. Então ele pode carregar e puxar mais rápido. Então temos o rate mais rápido aí. Tá? Essa é a característica push pull. Então, por isso que você faz rápido, para você não depender do ganho. Aí o que o ganho dá de erro? O ganho, ele tem um problema curto-circuito virtual. A entrada ser igual, as duas entradas serem iguais. Como que eu separo isso? Eu faço uma variação agora bem lenta e vou ver quanto que ele vai transicionar. Tá? Então eu coloco, aqui ó, esse daqui é o DC mesmo, ó, o VIN, o VOUT e o VIN. Eu mantive o VP e o VIN, o VN, eu fui variando de 0 até VDD. Vai chegar num ponto que eles tinham que o VOUT mudar. Que ponto que foi esse? 1.40005. Era para ser 1.40000, que era VDD sobre 2. O que é isso? Me deu 50 microvolts de offset desse cara, tá? Tem aí depois, quando a gente falar de amplificadores, eu fiz um par diferencial simples com ganho de 50 dB. Você vai ver aí um offset de alguns milivolts, tá? Então esse cara está muito rápido, por quê? Por conta do ganho, tá? Eu estou com 97 dB. Olha lá, e se eu for ver isso daqui, ó, eu vou ver que a transição não está batendo exatamente, ó. Se eu der um zoom ali, ó, não está batendo exatamente. Ele vai ter 50 microvolts de diferença. Era para ele bater exatamente quando cruzava, só que ele está chaveando um pouquinho acima. Isso chama offset. Porque o ganho não é infinito. Tá bom? Por conta dessas não idealidades, se eu pegar aquele cara lá, agora é um amplificador ideal, deu offset esterese bonitinha, vou colocar a real, substituir esses dois caras por esses amplificadores, que tem um atraso, tem limitação de frequência e um ganho alto, né, um offset baixo, mas menos sim é offset. Colocando esse mesmo cara, posso gerar essa variação aqui com divisores resistivos, né? Por exemplo, como que eu gero 1.21 e 1.19? Se eu colocar aqui de 0 a VDD 2.8, 159K, 2K, 119K, vai dar 119, 1.19, vai dar os 20 milha aqui, 2K, e depois vai dar o restante para lá. Tá? Posso ligar aqui direto, liguei nesse cara, para dar uma esterese de 20 milha. Na verdade aqui, que não deu muito certo, tá? Ele não chaveou, ele ficou meio com uma comparação meio maluca. Aumentei a esterese para 40, tá? Em vez de ser 1.21 para 1.22 e 1.18. Aí o meu VOUT, ele ficou variado, só que com alguns erros e com atraso. Olha quanto que deu o ripple dele. Era para dar 40 mil, né? Deu 50 mil. Tá? Minha frequência diminuiu muito, né? O TS aumentou muito, ele era 2 mil, foi para 4.8. Aumenta o ripple. O delta IL aumenta, era 200 mil, foi para 500 mil. Tem que tomar cuidado com isso também, né? O delta IL pode ser muito grande. Enfim, mas está funcionando, ele está oscilando
bonitinho aí dentro do esperado, né? Com um ripple um pouquinho maior do que a histeresia. Tá bom? Por isso que é muito importante, faz o comparador ideal, ó, tá funcionando, é isso aqui que eu quero. Coloca o real, vai ver, opa, mudou um pouquinho. Não é exatamente, tem um pequeno erro. Por quê? Por causa do atraso, não idealidades do comparador. Tá? Tranquilo? Ah, e aqui também tem um problema, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aumenta a carga, possa aumentar muito o delta V out. A histerese continua, mas olha só, a oscilação, a corrente aqui está variando bem mais, porque o V out ele está variando bem mais, tá? Está com 100 milivolts aí de ripple, era para ter 50, ele foi para 100 mil. Tinha corrente de 100 miliamperes aqui agora, né? Eu tenho, aqui era 10 mil, tá? Esse cara, por que disso? Mostra que esse daqui, ele é muito bom para correntes menores, né? Você não faz o PFM para correntes menores, maior, ele vai ter o problema de ter um ripple de V-out maior. Então, por isso, por que eu não faço PFM para tudo? Você está aumentando o ripple, está piorando, tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Quer fazer um comparador esterético? A gente vai falar isso tudo na aula de comparadores, né? Devia ter começado com comparadores. Mas o que ele faz aqui? Isso daqui, tirando esse cara aqui, ou esse daqui, é o par diferencial, certo? Par diferencial com espelho. Comparadorzinho em si, par diferencial. E eu acrescentei um outro espelho, invertido para cá. Um caminhando para cá, outro para cá. E vou desbalancear esses dois aqui. Tá? Exemplo, 1 para 3. 1 para 3 vezes. O que vai acontecer? Vamos supor que esse cara está menor do que esse. A corrente está passando mais por aqui. Certo? Está passando aqui. E essa corrente está multiplicando 3 vezes. Então essa corrente vai ser muito maior do que esse cara. Quanto que ele chaveia? Quanto que ele vai transicionar para ir para alto, né? Lembra da briga das correntes? Quando essa corrente é igual a essa, que aqui fica estabilizado, fica, entre aspas, VDD sobre 2, lembra? Se essa corrente for igual a essa, ela fica VDD sobre 2. Só que esse cara aqui está 3 vezes já essa corrente. Então essa tensão, ela tem que aumentar muito para chegar 3 vezes essa daqui, para ficar igual com essa. Então o trip point não vai ser quando essa tensão for igual a essa. Vai ser muito maior. Por quê? Porque a corrente aqui, para ele chavear, tem que ser 3 vezes maior do que essa daqui. O que eu fiz? Eu mudei a minha transição para maior. Eu fiz uma histerese. Tá? E do outro lado, a mesma coisa. O mesmo espelho e a mesma multiplicação. Esse ponto só vai chavear, só vai estar estabilizado aqui no valor quando essa tensão for muito maior do que essa. E aí vai. E aí o que é isso daqui, né? Quando ela foi para 1, esse cara desligou, né? E aí aqui é quando vai para baixo, tá?
Agora a gente fala aí sobre esse comparador. Fazendo o esterético, né? Coloquei 3 vezes. Eu tenho uma esterese de 60 milivolts. Olha a minha esterese. Estou fazendo um DC, né? Eu estou indo de um lado, de 0, o amarelo, 0 para 2.8. E depois eu fiz um sweep de 2.8 para 0. Viu que ele desceu em outra região, né? Essa variação é a esterese. Tá? Aqui, ó, eu tô. Esse aqui é um zoom. Esse daqui é o V1 e V2, né? V1 e V2, né? Ali, ó, transição. Aqui é chaveando, né? Se eu tenho o comparador, o VB e VM, eu chaveei aqui. Olha onde que ele, o Vout foi para cá. Então ele mudou o esterese, era 1.4, ele foi para 1.43. Tá? E aí para baixo. Aí descendo eu vejo aí, ó, esterese de 60 dB, tá? Ou posso fazer isso daqui, tá? Tomar cuidado quando fala de offset, quão rápido que eu subo, tá? Se eu subir muito rápido, eu posso ter um offset maior, né? O que eu faço às vezes é gerar um tempo. Aqui, igual por exemplo, eu gerei um tempo talvez um pouco mais rápido, porque ele deu uma esterese um pouquinho maior de offset do que esse cara aqui. Que é meio a mistura do atraso com offset. Mas se eu faço uma rampa, mantenho aqui 1.4, a subida 1.44 e a descida 1.35. Ou seja, teve uma esterese para cima de 40 milivolts e para baixo 40 milivolts, né? Esterese total de 80 milivolts. Tá? Fazendo isso daqui. Multiplicando o W sobre L e o outro 3 vezes W sobre L. Tranquilo? Fazendo isso daqui, com esse carinha aqui, talvez a minha esterese estava muito grande, de 80. Olha só o que aconteceu. Depois até é bom colocar isso para tentar analisar. Um delta Vout de 320 milivolts, muito maior do que a esterese. A minha corrente 2.5 ampere, já ia queimar meus transistores, tá? E um TS aí de 22 micro, né? Aí dá para achar a frequência. Diminuir a esterese, vou diminuir a minha esterese para 1.5. Diminuir a esterese para 1.5. Acaba que o meu delta Vout diminuiu, né? Era 320, foi para 127, tá? Meu TS diminuiu, quer dizer que minha frequência aumentou, por isso caiu, e o meu delta L caiu. Tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida? A gente vai falar sobre amplificadores, comparadores esteréticos, mas esse é o PFM, né? Você faz comparadores ou usando um ou dois, como eu fiz aqui, esterético para fazer isso daqui. Compara de um lado e do outro, vai fazendo um. Certo? Tranquilo? Tem a outra, um outro PFM, que aí a gente vê na outra aula, que chama Constant On Time, PFM. O que quer dizer isso? Você tem um comparador, agora o comparador não precisa ser esterético, só um comparador, e gera o on time fixo.
Beleza, o meu Vout está menor que o VREF. O que eu tenho que fazer? Tem que aumentar o Vout. Tem que gerar um pulso, né? No caso aqui no high side, para ele aumentar. Eu gero um pulso fixo. Eu gero um pulso constante. Com isso, eu acabo eliminando um pouco algum jitter. Por quê? O meu T1 ele vai fixo, ele vai gerar o one time generator, né? Um monoestável multiplicador. Você pega o V-feedback, começou a cair Vout, bateu no VRF, opa, liga o high side. Que tanto? Só esse período, só esse tempo. Aí ele sobe um pouquinho e deixa acabar, sobe um pouquinho e deixa acabar. Então você tem meio, entre aspas, um ripple, não tão controlado, né, que você não sabe, você dá uma porrada e deixa ele subir, deixa ele cair, né, mas você tem o T1 constante. E ele a frequência ela é variável, a frequência ela está mudando, esse período aqui ela vai mudar. O duty cycle é constante. Tranquilo? Dúvidas? Aqui tem um T1 mínimo, né, que ele tem que ter para não correr. Só para a gente finalizar aqui. Depois a gente faz então. O pulso skip é realmente eu pular alguns pulsos. Quando tiver uma carga muito baixa, eu posso falar, não vou ligar o high side não, deixa ele quieto aí, não vamos ligar não, deixa cair mais o Vout. É um momento, um ripple muito maior, eu deixo um ripple muito maior, não, está caindo, depois eu vou lá dar uma porrada nele para ele subir. Mas é muito ultra local, tá? Só que é muito, muito perigoso. Por quê? Porque você meio que desliga todo mundo. E se a corrente de uma hora for subir, você tem que responder rápido, tá? Isso é perigoso, essa parte aqui. O que você tem, né? E o que precisa para a gente fazer o conversor DC-DC? O Dual Mode PWM-PFM. É o que a gente está fazendo aqui. Não adianta ter só PWM ou só PFM. Tem que ser Dual Mode. Por quê? Por conta disso daqui. Potência, perda. O que eu tenho? Eu vou ter uma perda isso daqui, switch, de chaveamento. Tá? Eu tenho uma perda de chaveamento. Eu estou chaveando o meu VDS, né, as minhas chaves. Eu tenho a perda de condução. Lembra lá que o meu transistor, ele é um resistor, né? Ele tem uma RDS1, tem a perda de condução e tenho também a questão do gate, que é o quê? É carregar e descarregar esse capacitor aqui. Tem um cara grande, tem um capacitor grande. Eu tenho que fornecer corrente para carregar, para essa tensão subir e depois descarregar. Isso também tem uma perda, né? Desligar e ligar esse cara e o RDS. Tá? Aqui mais ou menos uns exemplos, né, de perda. Tem o conductor, os passivos, né, perda de indutores, capacitores, tem sempre resistência em série, né, capacitância paralela. Os converter das C-losses, que é o quê? O consumo de corrente de todos os circuitos, né? Todos os circuitos ele tem um consumo de corrente. Tá? FM. O que acontece? Esses dois exemplos aqui. O PWM, ele tem, estou aumentando a corrente, eu tenho uma potência de chaveamento fixa, porque ele está chaveando sempre na mesma frequência, e uma potência fixa do resto dos circuitos, tá? E a de condução, que é a condução do resistor da chave, ela vai aumentando com a carga. Então tem
essa característica. Do PFM é desse jeito aqui. Eu tenho uma potência fixa menor, porque é um circuito bem mais simples. A potência de chaveamento ela é variada com a carga, então ela vai reduzindo quando eu reduzo a carga, porque a frequência reduz quando a carga cai, né? A frequência cai. E a condução é a mesma coisa, cachado. Então, notem que enquanto um PWM está com a frequência de chaveamento e a quiescente constante, tanto para a carga baixa quanto a alta, o que vai acontecer? Esse daqui é a eficiência, ele chega a 90%, só que quando vai diminuindo a corrente, ele vai caindo. Certo? Se eu faço o seguinte, o PWM passou uma certa condição, ele muda para o PFM, o que você muda? A potência de chaveamento, ela começa a cair. Por quê? Porque a sua frequência está caindo. E a quiescente, ela pode cair um pouco. O que acontece? A sua eficiência aumenta muito, mantém muito com a carga baixa. Então, por isso tem que usar o PWM e o PFM. Tranquilo? Dúvidas? Que é isso daqui que eu já falei, né? No modo descontínuo. Aí aqui, ó, uma ilustração de algumas cargas. O PWM, ele tem uma carga grande, uma eficiência quase 90%, depois ele é caindo. Com o PFM, você faz e mantém a eficiência alta até uma carga, depois ela cai, tá? Mas ela vai aumentando. O Ripple, que é o característico, o Ripple, ele fica bem pequenininho no PWM, aqui ele aumenta muito, tá? Tem os modos de operação, de você controlar. Aqui mostrando isso, né? Com a eficiência de 90% e com o PFM você mantém essa eficiência. Aqui alguns gráficos mostrando o PWM, o Ripple, bem pequenininho, né? Aqui está 20 mV por divisão, ele deve estar com quanto aqui? Uns 2 mil, né? Volts aqui de Ripple, o corrente do indutor está desse jeito. O que acontece com a corrente do indutor? No PFM, ela cai e desliga, por quê? Porque ela está no modo descontínuo. Olha o Ripple do PFM, aumenta muito, está 20 mV por divisão, está quase 20 mV aí, né? De Ripple. Tá bom? Aumenta muito com o PFM, tá? E aí esse daqui é a outra modo aqui, né, de pulse skipping, às vezes você desligar alguns bias e tal, você vai para o PWM, o PFM, pode ter um outro ultra low power, tá bom? Que é meio, você tinha esse daqui do PFM, gerar essa frequência, e o light low, do ultra low power, vou pular esses dois aqui, deixa pular, claro que ele vai caindo, né? Mas a corrente está baixa, mas não é tão legal não. Você melhora, né? Mais ainda a eficiência com a corrente mais baixa. Tá bom? Dúvidas? A gente já falou. Esse daqui foi o que eu fiz, ó. Aquele carinha lá, o PFM. O PWM é esse daqui, né? Você coloca o set reset, além do comparador, né? Do PWM, para ele ligar sempre no clock, né? Ele iniciar sempre no clock. Beleza? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Aqui, ó, tem alguns papers aí, né? Não vou entrar em detalhes não, mas o modo PWM, a frequência 2 mega, corrente 10 mA, regulação excelente.
corrente caiu de 500 micro até 10 micro. Você entra no modo PFM, frequência variável, o ripple é médio, que era pequeno, consumo de corrente é menor, tá? E a perda depende da frequência. Aí tem um modo de pulse skip. A regulação é horrível, mas a corrente baixíssima. Você vai para a frequência de 32K, tá? O ripple gigantesco, só que o consumo é 500 nano, né? Então você vai subindo bem pequeno. Tá? Aqui é um. Deixa eu ver, tem um. Aqui, ó, você faz. E é o que a gente vai fazer, né? Tem o. E aí, ó, o do controle aí digital. Você só tem que fazer isso, né? Tem o modo PWM. Beleza, chegou no ponto, desliga isso tudo, liga o modo PFM. Aí vai, tem outro modo de retenção, desliga tudo e vai para esse outro aqui. Só isso, é só o cara que manda, né? Só a importância, né? Tá bom. Tá bom? Tá claro, gente? Tá. É isso. Na minha cabeça. Tá? Então a gente vai fazer. Voltando. O Raniel, né, que vai fazer o operador, né? Estarei? Aí, vamos fazer esse de 2 estágios aqui, ou aquele outro, mas pode fazer esse outro aqui. O que a gente vai fazer? Vai pegar tudo ali, né? Ah, quem tá no topo aí? Vocês já juntaram para fazer o topo? Ainda não, Dia 15 é quarta que vem, hein? Sou. Que beleza. Já tá relaxado, rapaz. Fusão ganhou, campeão, rapaz. Tá esperando o Mundial. Né? Duelo de gigantes. É. Bajola e. Calma. Eu não sou Flamengo, não. Pra falar que é o Madrid pode esperar. Tem que enfrentar os áreas lá mesmo. Mas é o duelo dos maiores artilheiros do mundo. Os maiores técnicos do mundo, né? Sim. Imagina, né? Todo mundo falava que o Diniz comparado com o Guardiola e o Cano com o Haaland. Imagina, duelo. O duelo do século. Mas a gente vai pegar primeiro o time do Benzema, né? Benzema, não Tá sei numa quem. draga. É? Tá numa draga. Também sacanagem, mano. Perdendo pra time do Irã, eu acho. É mesmo, tomara, Deus trouxe. Mas realmente ele já mostra, me mete já O goleado. Diniz vai. Tomara. O técnico é o A minha preocupação agora, até dia 18 de dezembro, falar nisso, a gente vai ter que acabar a aula, tá? Antes do dia 18 de dezembro. Tá? Que eu falei que ia acabar dia 23, 18 a 23 é mundial. Então, vai até estar diferente. Não, a gente vai acabar dia 16 a aula aí, né? Uma semana antes. Eu tô com medo agora, só meu estresse é não levar muita goleada no Brasileirão, né? Porque cagando com esse Brasileirão, né? É igual São Paulo. Então, mas assim, o problema é levar 6-0 da São Paulo, né? Não pode. Vai jogar, imagina jogar com o Inter agora, amanhã. Todo mundo tá bêbado até hoje, né? O cara, você acha que o cara tá. Foi 5-0. São Paulo e tem Fla-Flu, né? No sábado. Só pra você ver, tanto Fluminense preocupado, né? Fla-Flu no domingo vai ter o pré-elétrico O lá no Flamengo vai Rio. ganhar amanhã do Palmeiras. E aí o Fluminense vai entregar no sábado. E aí a gente empata com o Botafogo. Você ganha com o Palmeiras? Sim. Luiz Araújo e Cebolinha. Vocês podiam ganhar do Palmeiras, falar a gente vai ser campeão. Vai lá pro Fluminense sem nada, vai lá e detona. Só pra sacanear o Flamengo. O Diniz agora tá Entregou focado. o Palmeiras. O Diniz tá focado na seleção agora. É mesmo, então o Diniz ele vai pra seleção. O Fluminense não pode levar a goleada até o final do brasileiro, só pra não. Também se levar pouco importa, mas. Não, mas é só o. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tomou de 5 do Palmeiras e tá de boa. Também acho que. Eu nem lembrava do jogo. Não, o do Bahia lá, acho que foi do Bahia, da terça que ele deu aula aqui. Deve pra cá ligar, não, que jogo, né? Não liga não, acho que não desce mais não, tô pensando no. Agora é mundial. Vamos lá. Façam o topo, definam o indutor, o capacitor, tem aí as equações, né? As chaves. Temos aí, beleza.
Enquanto, né, um vai fazendo o PFM, os outros vão fazendo o PWM. Claro que também não é o PFM, né, que vai fazer tudo, ele vai fazer o comparador. Depois, o driver, o 0det, não sei o que, sentar para ele, né, que vai usar a mesma coisa aqui. Vai mudar de um para o outro, também vai fazer só comparador, né. Depois, para a gente mudar, aí tem que ter uma seleção aí para a gente mudar, tá? Então implementem tudo para a gente fazer esse sisteminha aí, os dois aí, o PWM e o PFM, que vai ser top, tá? Tá bom? Na aula que vem, quinta, a gente fala sobre comparadores. Aí teoricamente, né, acaba toda essa parte de circuitos aí para conversores. Talvez faltava o PLL, né? Estou pensando se a gente vai falar sobre PLL, senão pode estender muito, ou se já vai para conversores ADs, tá? Para a gente trabalhar, vocês entregaram dia 15, vão tirar 10 no trabalho, né? Vai estar perfeito, funcionando. Tem certeza, né? Vocês já dormiram, né? Não dormiram daqui até lá, não. Vão começar quando? Né? Também. Não sabe o que faz, né? Mas dia 15 para a gente já fazer os conversores ADs, para também já tentar fazer alguns conversores ADs aí, tá? Todo mundo também, a gente quebra em trabalho de equipe para fazer conversor AD também. Tá bom? Beleza? Então fechou. Ó, tá bom mais cedo, hein? Na hora certa.